Olá, amigos do LAC Concursos, voltei, como eu falei para vocês, Hidrografia 2, a missão. Isso aqui é o complemento daquela aula, eu quebrei em duas partes, senão ficava muito extensa. Tudo bem? Então vamos retomar para a gente pegar e mandar bala nisso. Vocês se lembram que eu parei na bacia do Rio Paraná. A gente já tinha abordado a bacia amazônica, a bacia do Tocantins, ou Tocantins-Araguaia, e por último a bacia do Rio Paraná. Aí a gente retoma com a bacia do Paraguai. E é agora que eu tenho que fazer uma ressalva aqui, pessoal. De repente, só para mostrar para vocês, tranquilo, é o seguinte. Gente, meus concursandos, se eu me basear nesse mapa aqui, ó. Aqui. Bacias, hidrográficas do Brasil. Tá aqui, ó. Bacia do Paraguai. Tem, certo? Beleza? Tá aqui. Se eu pegar esse outro mapa, tem Bacia do Paraguai. Tá aqui, certo? Beleza? Agora, muito cuidado. Por quê? Porque algumas bibliografias estão trazendo a coisa desta maneira, certo? Aqui, ó. Bacias hidrográficas do Brasil. Pessoal, sumiu a bacia do Paraguai. Sumiu. Certo? Com todo respeito. Aqui, sumiu. Ela estava bem aqui. Você percebe que é um verdão aqui e está aqui, bacia do Paraná. Então, algumas bibliografias consideram que a bacia do Paraguai, o Rio Paraguai, é uma bacia à parte, formadora da bacia platina. Outros consideram que o Rio Paraguai é um afluente do Rio Paraná. Então colocam essa bacia dentro da bacia do Paraná. Então a bacia do Paraguai seria uma subbacia dentro da bacia do Paraná. Então, o que eu quero dizer, se numa questão alguém colocar lá, o Rio Paraguai pertence à bacia do Rio da Prata, verdadeiro. O Rio Paraguai pertence à bacia do Rio Paraná, verdadeiro. O Rio Paraguai pertence à bacia do Rio Paraguai, verdadeiro. Nós temos bibliografias que sustentam as três afirmações, certo? Algumas consideram que ele é uma bacia própria, então é a bacia do Rio Paraguai. Outros consideram que ele é parte da bacia do Paraná, então ele é a bacia do Paraná. E ele está dentro da bacia do Rio da Prata, ou bacia platina, certo? Beleza? Tudo bem? Pessoal, e para quem, com todo respeito, para quem não está entendendo muito, e eu sei que não é o caso de vocês, meus concursandos, mas é aquela velha história. Vamos lembrar um pouco, eu sei que é meio chato, mas só para dar um referencial, da química. Química. Certo que de repente no ensino médio era aquele capeta, a hora que a gente chega no ensino médio, é aquele trio de ferro, matemática, física e química. Nossa senhora, é para lascar. E você lembra que uma das coisas da química é a tabela periódica. Então muitas pessoas que estudaram antigamente tem a questão da decoreba, tem que saber a tabela periódica, não decorar tudo, mas a maior parte. E a gente achava de vez em quando que era fácil. Vamos deitar de braçada. Por exemplo, se chegava lá, símbolo químico do cálcio, moleza. Ca, cálcio. Símbolo químico do cobalto, mas mais fácil ainda, CO, tranquilo. Símbolo químico do silício, moleza, Si, silício. Símbolo químico do alumínio, pá, Al, aí é fácil. Aí você lembra que a porca começava a torcer o rabo, porque aí o professor vinha, símbolo químico do potássio, sei lá, K. Mas peraí, pessoal. P-O-T-A-S-S-I-O. Potássio. O que tem a ver com K, caramba? Aí que tinha professor que queria que você decorasse do latim. Cálium. Potássio. Sódio. S-O-D-I-O. Sódio. N-A. Marcelo, Na tem nada a ver. Nátrium. Certo? Tava lá. Prata. P-R-A-T-A. Prata.
Símbolo químico. Ag. Ag, Marcelo, não tem nada a ver, pô. Vem do latim argentum, certo? Pessoal, com todo respeito, como é que é o nome do país mesmo? Ah, você tá me gozando. Você tá me dizendo que os caras botaram o nome de Argentina por causa disso aqui. Ui, o que você acha que foi? Meu querido, os espanhóis, quando chegaram lá, achavam que iam encontrar lá muita prata. Botaram o nome de Argentina, pô, terra da prata. E adivinha qual foi o nome que eles botaram no rio pelo qual eles entraram para explorar o território? Rio da Prata. Como é que se fala prata em espanhol? Plata. Como é que é o nome do time de futebol? Em inglês. Putz, mas eu lembrei. River Plate. Rio da Prata. Tá vendo? Futebol é cultura, gente. Então, quando alguém falar em bacia platina, não estranha. Tem a ver com o Rio da Prata, só que ele está fora do Brasil, mas é formado por rios que nascem aqui, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Muito cuidado, então, com a bibliografia que for abordada, eu já falei, porque você pode ter, certo? Bacia do Paraguai e mapa que ele é a Bacia do Paraná. Beleza, tá tudo certo. Pessoal, só para você ter uma ideia, vou colocar aqui, depois eu mostro. O Rio Paraguai nasce aqui em Mato Grosso, ali no alto da Chapada e Planalto dos Parecis, na Serra do Amolar, certo? No município de Diamantino, onde tem ali um conjunto de lagoas no alto da serra, ele nasce na Lagoa da Princesa, certo? Aí ele desce para o Pantanal Mato Grossense, corta o Pantanal Mato Grossense, é um típico rio de planície, passa por uma cidade de referência nossa, que é Cáceres, vai lá para o sul, Corumbá, Ladário, Porto Murtinho, aí ele vai para o Paraguai, passa por Concepción, passa por Assunção, e bem aqui nesse ponto, ó a seta aqui, ó, bem aqui. Bem aqui é o local onde tem duas cidades da Argentina, Resistência e Corrientes, uma de cada lado do rio. É ali pertinho que o rio Paraguai se encontra com o rio Paraná. Olha o rio Paraná vindo daqui, ó. Olha o rio Paraná aqui, ó. Veio, aqui, ó, primeira fronteira, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Brasil, Paraguai, né, quer dizer, Paraguai, Brasil, que é o Paraná, aí Foz do Iguaçu, o rio Paraguai, o Paraná vem embora. Aqui é Paraguai, aqui é Argentina. E bem aqui, o rio Paraguai se encontra com o rio Paraná. E aí os dois continuam juntos dentro da Argentina, com o nome de Paraná. Se você chegar lá dentro da Argentina, virar para um argentino e falar, Rio Paraná, ele sabe o que é? Sabe, é o mesmo rio, o mesmo nome, sem problema. É a mesma coisa. Certo? Beleza? Muito bem. Então, é por isso que algumas bibliografias consideram que o rio Paraguai é parte, a bacia dele, da bacia do Paraná. Porque eles se encontram aqui e os dois vão juntos com o nome de Paraná para dentro da Argentina. Certo? Agora, pessoal, é uma bacia de 1.100.000 km², certo? Que alguns consideram uma subbacia do Rio Paraná, tá? Não pega só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pega também Argentina, Paraguai e Bolívia. No Brasil, só Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Outros países, Argentina, Paraguai e Bolívia. Certo? O principal rio é o Paraguai, nasce lá nos Parecis, em Diamantino, certo? Ela corta o Pantanal Mato Grossense, tá? Um rio de planície por excelência, navegável, tá? E entre seus principais afluentes e subafluentes, você tem os rios Cuiabá, Sepotuba, Jauru, São Lourenço e Vermelho, aqui no estado de Mato Grosso. Lá no Mato Grosso do Sul você tem o rio Apa, certo? O rio Miranda. Então esses
são do Mato Grosso do Sul, também caem nele, beleza, muito bem. Bacia do Rio Paraguai, pessoal, é isso aqui. É isso aqui. A grande coisa do Rio Paraguai, certo, não é o seu potencial hidrelétrico, ele é um rio de planície. Até que na bacia dele você pode ter alguns rios planálticos, né, subafluentes, afluentes, que pode gerar energia. Mas vamos falar dele. Gente, é assim, o asfalto, chegou aqui em Cuiabá em 1973. Quem trouxe o asfalto para cá foi o presidente Emílio Garrastazu Médici. Veio aqui e inaugurou o asfalto, certo? Pessoal, isso significa que são 43 anos. Antes disso, a estrada era de terra, tudo bem. Mas você tem que pensar antes, então, aqui na perspectiva. Como que Mato Grosso, Cuiabá, como que aqui era abastecido com comida, remédio, roupa, certo? No século XIX, no início do século XX, como que as coisas chegavam aqui? O pessoal chegava tudo de barco. Sempre foi. Pela hidrovia. Entrava lá pelo Rio da Prata, está aqui o Rio da Prata. Entrava aqui pelo Rio da Prata, subia o Rio Paraná, chegava nesse ponto aqui, vinha para o Rio Paraguai, chegava nesse ponto aqui, pegava o Rio Cuiabá e saía aqui em Cuiabá. Certo? Era assim que a minha cidade era abastecida. Ou seja, esta hidrovia do Paraguai-Paraná, entrando pelo Rio da Prata, ela sempre existiu. Sempre. Foi ela que abasteceu o Mato Grosso durante boa parte de sua história. Agora, pessoal, a partir do momento que o presidente da República vem aqui, inaugura o asfalto até São Paulo, 1.500 quilômetros. Ou seja, você põe a sua carga no caminhão, em 1 dia e meio está lá. Por que você vai mandar pelo rio? Não faz sentido. Em 1 dia e meio está lá no asfalto. Então, no dia que se inaugurou o asfalto aqui, a estrada asfaltada, BR-364, 163, 070, o que elas fizeram? Pegaram o rio e pau, mataram ele. Mataram ele. Pra que eu vou usar o rio? Tá maluco? Eu não. Você entendeu? Então, ela caiu no esquecimento, no ostracismo. Ela continuou lá, mas não fazia mais sentido. Tem a estrada. Agora, eu fui na inauguração do asfalto aqui. Sou velho, hein? Eu fui, tinha 7 anos de idade. Pessoal, no dia que inauguraram a estrada asfaltada, se eu chegasse para alguém lá e dissesse assim, olha, daqui a 40 anos, Mato Grosso vai ser o maior produtor brasileiro de soja, o maior produtor de girassol, o maior produtor de milho, o maior de algodão herbáceo, entre os maiores de arroz, produtor de cana-de-açúcar, o maior rebanho bovino nacional, também vai exportar carne suína e carne de frango. Meu querido, se eu falasse isso há 43 anos atrás, o que o pessoal ia fazer? Tu me ia rir na minha cara. Esse guri é louco. Ali, ó. Vai ser o maior, porque aqui era tudo o quê? Tudo mato. Aqui era tudo mato. Certo? Mato Grosso era mato mesmo, em 1973. Você sabe que o mato não é por causa da Amazônia, é por causa do Cerradão de grande porte. Certo? Mais o nome do estado. Mas isso aqui era tudo mato, não tinha nada. Certo? Não tinha nada. Beleza? Tudo bem? Então, não fazia sentido aquilo que eu estava falando. Pessoal, hoje, Mato Grosso é tudo aquilo que eu falei para vocês. Eu não estou puxando a brasa para sair, eu estou tentando só explicar um contexto. Certo? Hoje Mato Grosso é tudo aquilo, o primeiro de soja, o primeiro papapá. E boa parte dessa produção é voltada para onde? Marcelo, mercado externo. Mercado externo. Ah, mas tem a rodovia, tudo bem, tem a rodovia, sensacional. Mas, meu querido, uma hidrovia não tem buraco.
não tem pedágio, o risco de acidente é menor, você gasta menos combustível, você transporta mais carga. Você vai querer comparar o custo do frete? É o meio de transporte superficial mais barato que tem, é a hidrovia. E agora nós podemos pegar parte da nossa produção e sair daqui e chegamos até o mercado externo, até o oceano. Por que não? Ah, Marcelo, então o que você está falando é que nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 25 anos, nós tivemos uma revitalização da hidrovia Paraguai-Paraná. Exatamente. É como se fosse uma redescoberta. Ela passou por um processo de revitalização. A nossa referência aqui em Mato Grosso é a cidade de Cáceres. Está aqui. Cáceres. Certo? Aqui as barcaças aqui. E aí nós descemos e chegamos até Nueva Palmira, lá no Uruguai. Ah, mas você é no Uruguai? Sim. Esse porto aí é do lado uruguaio do Rio da Prata. Então nós saímos com a nossa carga daqui, embarcações de fundo chato, porque o Rio Paraguai não suporta navio de casco oceânico. Vamos até o Uruguai, passamos para os navios de casco oceânico e mercado externo. Certo? Ainda mais agora com o advento também do Mercosul, que esse ano aqui completou 25 anos. Então aí é uma redescoberta, uma revitalização. Agora ela sempre esteve lá, sempre foi utilizada. Certo? Beleza? O asfaltamento, a vinda de estradas para cá é que fizeram com que ela perdesse importância durante um determinado período. Tudo bem? Beleza? Então aqui está um histórico dela, tá? Passa pela Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, vai de Cáceres até Nueva Palmira, 1.300 quilômetros, navegável 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para levar soja, minério, combustível, madeira, certo? Mercado externo. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Aí, nós vamos para a bacia do Uruguai. Pessoal, a bacia do Uruguai, a bacia do Rio Uruguai, é uma bacia restrita a Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Da mesma maneira que o Paraguai é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Certo? A bacia do Uruguai é a menor das que formam a bacia Platina. O Rio Uruguai, ele nasce aqui do encontro dos rios Pelotas e Canoas. A partir daqui é o Rio Uruguai. Ele faz a fronteira Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí ele faz a fronteira Brasil-Argentina com o Rio Grande do Sul. E depois ele vai embora do Brasil e faz a fronteira Uruguai-Argentina. Certo? Aí ele vai se encontrar com o Rio Paraná e formar o estuário do Rio da Prata. Certo? Beleza? Muito bem. Essa bacia, que é formadora também da bacia Platina do Rio da Prata, é uma bacia de 175 mil quilômetros quadrados no Brasil. O total dela é 385 mil. Você lembra, a do Paraná tem 880, a do Paraguai tem 1.100.000. Certo? Essa são 385 mil, 175 mil dentro do Brasil. Rio Grande do Sul e Santa Catarina é uma área que abrange 384 municípios, certo? As principais cidades localizadas aqui são Lages e Chapecó, em Santa Catarina, Uruguaiana, São Borja, Bagé, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Os principais rios são dessa bacia o Ijuí, Piratini e Ibicuí, e o Chapecó e o Paperiguaçu. Tá? Beleza? Tudo bem? Lembrando que aqui é a margem direita, são os rios que vêm de Santa Catarina, e a margem esquerda, os rios que vêm aqui do Rio Grande do Sul. Certo? Mas se ele é navegável? É navegável. Mas também a bacia é aproveitada para geração de energia elétrica. E é a menor das que formam a bacia Platina. Tá joia? Muito bem.
Essa é mais restritazinha, certo? São Francisco. Como é que é aqui? Pessoal, a bacia do São Francisco, ela envolve duas grandes regiões do Brasil, né? Basicamente, pega outras, mas Sudeste e Nordeste, certo? Muito bem. Pessoal, o Rio São Francisco, ele nasce em Minas Gerais. A nascente dele é num município chamado Medeiros. Se bem que a turma fala que a nascente histórica fica na Serra da Canastra, a mais ou menos 1.200 metros de altitude. Tá? Beleza? Muito bem. O Rio São Francisco é o maior rio genuinamente brasileiro. Presta bem atenção em termos de bacia. Pessoal, eu falei que a bacia do Araguaia, do Tocantins Araguaia, era a maior bacia genuinamente brasileira. Rios que nascem no Brasil e terminam no Brasil. O São Francisco é o maior rio, o mais extenso, genuinamente brasileiro. São 2.830 quilômetros. O Tocantins tem 2.500. Certo? Beleza. Então, uma coisa é a maior bacia. Outra é o rio mais extenso. Certo? E ele é o maior. Genuinamente brasileiro. Tá? Das bacias genuinamente brasileiras. Ele nasce lá em Minas Gerais, Serra da Canastra, tá? E logo que ele nasce, é uma área de 645 mil quilômetros quadrados, que pega também Bahia, tá? Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Ele deságua na fronteira Alagoas e Sergipe. Deságua aqui no Oceano Atlântico, na forma de estuário, certo? Muito bem. Pessoal, esse rio, logo no começo dele, a turma já encaçapou aqui uma hidrelétrica, que é Três Marias, tá? Ela tá aqui. Aí, nesse trecho aqui, que vai de Pirapora, em Minas. Ah, mas é daquela música, Sou Caipira, Pirapora. É essa mesmo. Daqui de Pirapora, em Minas, até Juazeiro, do outro lado é Petrolina, na Bahia. Daqui até aqui, ele é navegável. Ele é navegável. Você pode navegar nele que não tem problema. Não precisa de eclusa, não precisa de comporta, nada disso. Ele é navegável, certo? E aí, em alguns trechos, ele é chamado de Rio dos Currais. Marcelo, por que Rio dos Currais? Porque como ele é navegável, de Pirapora até Juazeiro, Petrolina, como ele é navegável, significa que ele corta o semiárido. Por isso que ele é chamado também de Nilo brasileiro. Porque ele é o principal rio perene que corta a região mais seca do Brasil. E você se lembra que o rio Nilo é o único rio perene que consegue atravessar o deserto do Saara. Certo? Então ele é chamado de Nilo brasileiro. Como ele corta essa região seca e ele é perene, os criadores de gado da região colocam os currais perto da barranca do rio para ter acesso mais fácil à água. Então, quando você vai navegando nele e olha para a margem, você só vê curral. Então, o nome ficou Rio dos Currais. Certo? Também. Marcelo, e por que Rio da Unidade Nacional? Rio da Unidade Nacional é porque ele liga as duas regiões de povoamento mais antigo do Brasil, o Nordeste e o Sudeste. Certo? Beleza? Muito bem. Pessoal, ele banha 5 estados brasileiros, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Mas a bacia dele pega 521 municípios que envolvem Minas, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Certo? Muito bem. Pessoal, após a parte de Juazeiro Petrolina, como eu falei no mapa, ele é navegável até aqui. Após esse ponto, ele não é mais navegável.
Não é. Ah, mas por que ele não é navegável? Pessoal, porque daqui de Juazeiro Petrolina até a Foz, ele é... Perdão. Moçada, ele é assim. E aí, com todo respeito, moçada, desse jeito aqui, não vai dar para navegar. Não tem como. Ah, ele é encachoeirado, que ele está formando tipo um canyon, é mais ou menos isso. Certo? Então, não tem como navegar. Ah, Marcelo, mas se não tem como navegar, significa então que pelo menos você pode aproveitar para, certo? Gerar energia elétrica, exatamente. Então, daquele ponto que você viu, que era, perdão, Juazeiro Petrolina, bem aqui, daqui para baixo, é que você vai encontrar esse monte de hidrelétrica aqui. Essa aqui é a hidrelétrica de Sobradinho, que tem um baita lago artificial, certo? Vocês lembram até daquela música do Sai Guarabira, certo? Não sei se alguns gostam, né? O sertão vai virar. Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Fizeram a música para essa usina, para essa barragem, certo? Essa aqui é Itaparica, que se eu não me engano se chama Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Aí você tem Paulo Afonso e Xingó. Então, tudo isso aqui é no Rio São Francisco. Então, ele é o principal rio fornecedor de energia elétrica para o Nordeste brasileiro, certo? Tanto é verdade que no sistema Eletrobras, você tem isso aqui, ó. Pronto, essa aqui é a Chesf. O que é a Chesf? É uma subsidiária do sistema Eletrobras, que é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. É ela que toma conta dessas usinas que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Beleza? Tudo bem? Bom, pessoal, os principais afluentes do São Francisco são o Rio Paraopeba, o Rio das Velhas e Verde Grande, e o Indaiá, o Abaeté, o Paracatu, Carinhanha e Grande. Isso lembrando, margem esquerda e margem direita, certo? Beleza? Muito bem. Agora, aí tem mais uma coisa. Pessoal, é o principal rio perene que corta o semiárido brasileiro. Então é claro, moçada, que a partir do momento que você tem um rio perene que corta o semiárido e você constrói também esse monte de usina hidrelétrica e forma esses lagos aqui, é claro que uma ideia vai aparecer. Qual ideia? Por que nós não podemos aproveitar a água represada? Olha o tamanho do lago. A água represada para irrigação. Por que não? Vamos implantar projetos de irrigação no Vale do São Francisco. Porque está mais que provado que o problema não é o solo, o problema é a falta d'água. Se você tiver a água e irrigação, o solo produz. Com as técnicas adequadas, fruticultura, o solo produz. Ah, mas isso aqui está dentro da cadeia do agronegócio. Claro. E aí é claro que vai ter uma ideia melhor ainda. Poxa, se nós estamos conseguindo tirar a água daqui, irrigar e produzir, por que cargas d'água nós não podemos levar a água para dentro do semiárido? Porque o problema é que entre o Rio São Francisco aqui e o semiárido, você tem uma área planáltica aqui. Você tem áreas planálticas.
Como é que você vai fazer para levar a água lá para dentro? Uai, você tem que fazer ela subir na pressão e do outro lado ela desce por gravidade. Marcelo, é aí que vem a transposição de São Francisco? Exato, exato. É aí que vem a ideia. Não é que é aí que vem a ideia. Pessoal, essa ideia é mais velha do que andar para trás. Você acha que nunca alguém pensou em fazer isso? Só para você ter uma ideia, meu querido, eu sei que você é uma pessoa bem informada. O Canal do Panamá, aquela baita obra que tem lá no Panamá, 65, 70 quilômetros ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, certo? Ali no Caribe, o Mar das Antilhas, ao Pacífico, é um braço do Atlântico. Ele foi concluído em 1913, 14. Então engenharia já estava ali, tinha como dar solução para o problema. Se você conseguia fazer um canal artificial daquele, como é que você não conseguia fazer a água subir na pressão e descer por outro lado, do outro lado por gravidade aqui? Como? Como não? Aí vem a pergunta, Marcelo, mas se a engenharia estava ali, pô, quer dizer que se tinha condição, por que nunca fizeram? Meu caro, porque você tem que ter a vontade política de fazer. Tem que ter para a obra sair. Certo? Tem que ter. Entendeu? Eu sei que a turma vai falar que é meio folclórico, tal e coisa, mas se você não sabia, rapidinho para eu te dar a referência, coisa que eu acho difícil, hein? Pessoal, a foto é famosa e você está vendo, perdão, e você está vendo, aqui tem alguma coisa errada que não está mostrando. Ó, eu vou deixar assim porque apareceu alguma coisa ali de McAfee, então olha só. Pessoal, esse aqui é Juscelino Kubitschek de Oliveira. Candidato a presidente da República, nós estamos em abril de 55, é Jataí, Goiás. Comício, certo? Está esperando a hora de falar. Você vê como que era comício de antigamente, aqui ó, estava na caçamba de um caminhão, sem microfone, sem banda de axé, sem nada. E o povo ia lá para escutar o candidato. Por que esse cara aqui está marcado de vermelho? Porque a turma fala que foi ele que perguntou. Se eu não me engano, o nome dele é Toninho, lá de Jataí, não sei se já está vivo ainda, se ainda está vivo. Faleceu, não sei. Mas foi ele que perguntou para o Juscelino. Porque antigamente a turma perguntava. Quando o Juscelino terminou de falar, ou no meio do comício, ele falou: governador! O Juscelino, fala, meu filho. Se o senhor for eleito presidente, o senhor vai cumprir o que está disposto no artigo 4º das disposições transitórias da Constituição de 46? Se eu não me engano, era isso. O Juscelino, pô, você me apertou sem abraçar. O que é isso? Está escrito lá, e vem desde a Constituição de 1891, que a capital do Brasil tem que ser aqui no Planalto Central. Se o senhor for eleito, o senhor vai cumprir isso? Rapaz, o cara é político. Tem 5 segundos para responder. E ele pegou, olhou. Prometo, se vocês votarem em mim, eu trago a capital aqui para o Brasil Central. Pessoal, se você buscar aí na historiografia, você vai encontrar muita gente falando que, na verdade, Juscelino já sabia que queria trazer a capital e tal. Mas esse episódio entrou para o folclore político brasileiro. Certo? Para aquela coisa lendária da política. Porque muita gente fala que até aqui Juscelino tinha um plano de metas com 30 pontos. A partir daqui passou a ter 31, a nova capital. Acho que foi decidido aqui. Certo? Agora, por quê? Bom, tinha que trazer, estava na Constituição, tinha tudo isso. Mas, pessoal, é uma chance única de você marcar o seu governo com uma obra que ninguém mais vai esquecer. Vocês sabem muito bem que o governante gosta disso. Marcar a sua administração com obras, com realizações. Fui eu que fiz, fui eu que construí. E tem que ser assim mesmo. Se você puder fazer de uma maneira honesta, que beneficie todo mundo, claro, é o melhor dos mundos. Certo? Mas você tinha que ter a vontade política de fazer. E você se lembra que, quando terminou o governo dele,
Um dos candidatos à presidência, que para suceder ele, fazia campanha com uma vassoura na mão. Jânio da Silva Quadros. E para que era a vassoura mesmo? Para varrer a sujeira, a corrupção. Então ele está chamando o Juscelino de ladrão, de corrupto. E boa parte desse negócio do Juscelino, ladrão corrupto, veio aonde? Brasília. Aumentou a dívida externa, empreiteira no meio. Muita gente fala que é aí que começa. Certo? Estou dizendo que foi culpa dele e tal, mas é parte da análise que você faz. Agora, uma coisa é inegável. A capital está lá ou não? Tá. Tá. A vontade política de fazer do governante é determinante, gente. Agora, pessoal, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê que o pessoal da República Velha, do Café com Leite, por que o Getúlio, até mesmo o Juscelino, o Dutra, o pessoal do regime militar, depois veio o Sarney, o Collor, certo? O Itamar, Fernando Henrique, por que ninguém fez? Por que ninguém fez? Tinha como, tinha tecnologia. Por que não? Pessoal, porque nunca foi prioridade política. Nunca ninguém teve a vontade política de fazer. É simples assim. Quando a gente faz essa análise, vocês sabem muito bem onde eu quero chegar. Certo? Que aí é o caso. O cara veio daqui, pô. Ele veio daí. Certo? Ah, Marcelo, você está falando do Lula. Óbvio. O cara foi presidente 8 anos, pô. 8 anos. Ele veio daqui. Certo? Ele nasceu aqui. Você pode falar que hoje ele está muito bem aí, tá mesmo. O cara foi presidente da República, 96 meses, 30 mil por mês de salário, só de salário ele saiu com 3 milhões. Certo? Você não gasta nada. Abastecer carro, energia, tudo da presidência. Vai morando numa cobertura lá em São Bernardo. Tá bem. Agora, se você perguntar para ele, pô, você é pequeno, né? Porque você nasceu lá no sertão de Pernambuco e tal. Quando você era pequeno, faltava água lá no... Faltava. Aconteceu de você não ter água para beber? Sim. Aconteceu de não ter água sua mãe para fazer comida lá? Sim. Sim. Entendeu? Então, é a vontade política de fazer. Comigo a obra sai. Vou marcar minha administração. Vou levar água para o meu povo. Certo? Você vai falar para mim que, por acaso, eu vou defender isso aqui? Claro que não. Claro que não. Vou defender desperdício de dinheiro. É que nem muita coisa que saiu errada aqui em obra da Copa, aqui em Cuiabá. Tem coisa boa, mas tem coisa que saiu errada. Certo? Agora você vai falar para mim que está tudo errado. Por isso que eu trouxe para vocês 2 coisas aqui, ó. O primeiro, ó, por favor, moçada, que é o seguinte, ó. Esse primeiro aqui, deixa eu ver se é esse. Eu acho que é. Não? Eita. Eu não sei se é o institucional ou se é o outro. Certo? Beleza? Mas tem um que é institucional e o outro que eu trouxe é para você ver como que a coisa pode ser abordada. Certo? Beleza? Ih, parece que não vai abrir, não. Vocês me perdoem. Ó, vou fazer o seguinte. Tá aqui o link, eu já cliquei e não tá abrindo. Tá bom? Beleza? Infelizmente eu botei para vocês aqui, o programa não está respondendo. Certo? Pronto. Então deixa aí. Eu vou largar quieto. Uai, peraí. Desculpa, não vou perder tempo. Eu coloquei 2 links aqui para vocês, tá? Com vídeos para você analisar a transposição do São Francisco. Certo? Porque ela está acontecendo e ela está dividida em 2 eixos, certo? 2 eixos. Quais são? Você tem o eixo
Perdão, não vou abrir, tá? Você pega e dá uma olhada em casa para você ver o que eu quis mostrar. Você tem o eixo norte e o eixo leste. Beleza? Quais serão os estados mais beneficiados? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Os mais beneficiados. Marcelo, quanto que já está pronto? 81% está pronto. Certo? É uma obra que está a cargo do Ministério da Integração Nacional. São 700 quilômetros de canais, tá? Em 2 eixos que vão procurar levar água para o interior do semiárido, certo? E democratizar o acesso à água. Porque aí é que está a questão da vontade política de fazer, moçada. Enquanto o pessoal não tinha água, então enquanto o pessoal precisava da água, e ela estava na fazenda de um e de outro, o cara está encabrestado. É isso que a turma chama de indústria da seca também. Que tem a ver também com dar óculos, dar dentadura, par de botina em troca do voto. E a água também era um instrumento de dominação. Então para que eu vou querer democratizar o acesso à água? Para que eu vou querer o pessoal na escola? Para que eu vou querer o pessoal mais instruído? Certo? Politicamente mais engajado? Eu não, enquanto continuar todo burro, ignorante, eu engano mais fácil. Aí que eu monto em cima dele. Certo? E isso é histórico entre as oligarquias nordestinas, entre as oligarquias brasileiras, de uma maneira geral. Em maior ou em menor grau. Mas é histórico. Beleza? Então esse projeto, ele tem um alcance enorme para quem vive lá dentro. Tá? E aí vocês me perdoem a questão dos vídeos, se vocês quiserem assistam em casa. Um é institucional, do governo. O outro é uma abordagem muito legal que um rapaz gravou para você ver como que você pode ter os 2 lados da moeda. Beleza? Aí eu deixo a critério de vocês. Vocês me perdoem por eu ter perdido tempo. Tá? Tudo bem? Então a transposição está aí, 81% dela já está concluída. Joia? Muito bem. São 2 vídeos que vocês têm. Aí nós chegamos nas bacias secundárias. Pessoal, as bacias secundárias, como eu falei para vocês, elas não têm o esquema da espinha de peixe do rio principal. Elas correm paralelamente para o litoral. E aí você tem 4 bacias principais. Pode até subdividir em 5. A bacia do Amapá, que é o Oiapoque e o Araguari. A bacia do Nordeste Ocidental. A bacia do Nordeste Oriental. A bacia do Leste e a bacia do Sul-Sudeste. Certo? São essas 4. Aqui perceba que o nosso amigo não dividiu em Nordeste Oriental e Ocidental. Ocidental e Oriental. Ele botou só Nordeste. Então ficou Amapá, Nordeste, Leste e Sudeste e Sul. 4, beleza? E eu coloquei aqui as principais características de cada uma. A do Nordeste. Você tem rios do lado ocidental como o Mearim, o Pindaré, certo? O Itapecuru, o Parnaíba, Turiaçu. Esses são do lado ocidental. E você tem rios como o Piranhas, o Potengi, Capibaribe, o Serinhaém, o Una, certo? O Paraíba, do lado oriental. Certo? Beleza? A bacia do leste é formada por rios muito conhecidos, como o Rio Doce, o Jequitinhonha, o Vaza Barris, Itapicuru, certo? Paraguaçu, certo? O Rio das Contas, na Bahia, Mucuri, beleza? O Rio Pardo. Esses estão nessa área aqui, ó. São todos esses aqui, ó. Certo? E, finalmente, você tem a bacia do Sudeste Sul, que aí é formada por rios como Paraíba do Sul, certo? Jacuí, Camaquã, o Itajaí, que passa lá por Blumenau, Brusque, Ribeira do Iguape, em São Paulo. Esses são da bacia Sudeste Sul. Mas essas são bacias secundárias, que são rios geralmente curtos, rios de pequena extensão, certo? Que correm paralelamente entre si em direção ao litoral. Beleza? Tudo bem? E aí eu botei mais essa.
a questão dos aquíferos no Brasil. Tá? Inclusive isso está na... O pessoal botou em atualidades, eu posso até depois colocar com mais ênfase. Você tem hoje 2 grandes lençóis subterrâneos dentro do território brasileiro. Na verdade, um é totalmente brasileiro. O outro nós compartilhamos com Paraguai, Argentina e Uruguai. Certo? Que são o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Certo? Pessoal, o aquífero Guarani tem esse nome porque ele foi proposto em 1996 pelo geólogo uruguaio Danilo Anton, certo? Chegou a ser considerado o maior do mundo, ocupando aproximadamente 1.200.000 quilômetros quadrados, certo? Hoje ele é considerado o segundo maior, capaz de abastecer a população brasileira por 2.500 anos. A maior parte do aquífero, 70%, 840.000 quilômetros quadrados, está na porção centro-sudoeste do Brasil. O restante está na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, certo? Então a maior parte dele é brasileira, tá? Muito bem. E sudoeste, sul do Brasil, tá? O outro aquífero é o Alter do Chão. O aquífero Alter do Chão, em extensão, ele é menor do que o aquífero Guarani. Ele tem 437.000 quilômetros quadrados, localizado no Pará, Amapá e Amazonas, certo? Mas a espessura dele é de aproximadamente 545 metros. Pesquisadores da UFPA e da UFC desenvolveram estudos que podem revelar que esse aquífero, é maior que o calculado inicialmente, inclusive maior que o aquífero Guarani. Mas, por favor, não em extensão, em volume d'água, certo? O aquífero Alter do Chão, o pessoal acredita que ele poderia abastecer por aproximadamente 100 vezes a população mundial, certo? Ele ocupa uma pequena área, mas o volume dele é de aproximadamente 86.000 quilômetros cúbicos de água, contra 45.000 quilômetros cúbicos do aquífero Guarani, certo? Isso também sem considerar que essa área dele é menos comprometida com alguns problemas ambientais que tem aqui, principalmente agrotóxico e etc. Se bem que aqui também tem área de mineração. Mas ele tem um volume de água maior. E o aquífero Alter do Chão abastece, por exemplo, a totalidade de Santarém e a quase totalidade de Manaus através de poços profundos. Tá? Então esses 2 aquíferos são os principais lençóis de água subterrânea que nós temos hoje em território brasileiro. Tá ok? Beleza? Muito bem, moçada. Parte de hidrografia, terminamos a parte 2, a missão. Então, missão cumprida. Fica faltando do quadro natural apenas a parte de cobertura vegetal, vegetação, que a gente vai gravar para matar isso. Certo? Beleza? Pessoal, até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos. E ó, vocês me perdoem aquela parte do vídeo, tá? Eu sei que é chato, o pessoal fica pé da vida e reclama. Eu botei o link para tentar acessar direto, demorou, travou. Então, vocês me perdoem se eu tomei o tempo de vocês. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.